No meu casamento, minha irmã jogou a bebida em mim e disse, um brinde à fraude da família vestida de branco. Minha mãe correu até ela dizendo, ela não quis dizer isso. Eu não respondi. Naquela noite, congelei a conta bancária compartilhada. Mas às 8h40 da manhã seguinte, elas receberam a verdadeira notícia. A universidade havia cancelado a matrícula dela. O pagamento não foi efetuado. Minha mãe ligou, aos gritos. Estava tudo perfeito até minha irmã Alice entrar. Havia uma atmosfera incrível, suave, iluminada, quase cinematográfica. As pessoas estavam genuinamente felizes por nós. Não era só aquela felicidade educada, era a felicidade de quem sabe que você mereceu aquele momento. A cerimônia tinha sido impecável. Júlia estava deslumbrante. O local brilhava sob luzes suaves, e, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava exatamente onde devia estar. Então ela chegou atrasada, barulhenta e vestida de branco. Não era um branco gelo, nem champanhe ou perolado. Era branco de vestido de noiva, longo e dramático. Ela não se importava. Nunca se importa. Alice entrou como se o dia inteiro fosse sobre ela. E, de alguma forma, sem dizer nada no início, ela simplesmente sugou a energia do ambiente. Até a música pareceu perder o ritmo por um segundo. As pessoas ficaram olhando. Alguém até se virou para mim e perguntou se era uma piada. E mesmo assim, fingimos que estava tudo bem. Júlia não merecia ter sua noite sequestrada pelo teatrinho da minha irmã. Eu continuava olhando para ela, esperando que fosse chorar ou se abalar, mas ela não se deixou afetar. Apenas sorria para as pessoas, segurava minha mão e mantinha a energia viva como a rainha absoluta que é. Isso tornava tudo pior para mim, porque eu via o esforço que ela fazia para fingir que Alissa nem existia. Então, eu fiz o mesmo. Ri quando era esperado. Dancei. Agradeci os convidados. Posei para fotos nas quais eu já não queria mais estar. Tudo parecia como andar sobre vidro. Aquela que deveria ser a noite mais feliz das nossas vidas virou uma prova silenciosa de resistência emocional, porque Alissa fez questão de nos forçar a agir como se nada tivesse acontecido. E todos nós sabíamos. Passamos pelo jantar, pelas danças, pelos discursos. As pessoas vinham me perguntar se eu estava bem. Algumas percebiam, outras só desconfiavam de que algo estava errado. Eu disfarçava. Não ia deixar Alissa vencer transformando a noite num desastre. Mas ela não precisou de 1 hora inteira. Só precisou de 10 segundos. Perto do fim da recepção, justo quando tudo começava a parecer normal de novo, Alissa se levantou da cadeira com uma taça de vinho tinto. A música estava baixa. Todos estavam rindo. Alguns convidados ainda faziam brindes espontâneos. Eu pensei, talvez, só talvez, que ela fosse tentar consertar as coisas, fingir gratidão só para manter as aparências. Em vez disso, ela se virou para Júlia, não para mim, e disse, um brinde à fraude da família vestida de branco. E antes que alguém pudesse reagir, ela jogou o vinho. Não mirou na Júlia. Mirou em mim. Acertou em cheio. O vermelho escuro se espalhou pela minha camisa branca, encharcando o paletó, escorrendo pela gravata. Foi tão rápido, tão intencional, que as pessoas nem processaram de imediato. Meu tio chegou a rir, achando que era uma brincadeira, até perceber que não era. Então veio o silêncio. Algumas pessoas se levantaram. Uma das primas da Júlia deixou a taça cair. E minha mãe, que Deus me ajude, correu até a Alissa, agarrou o braço dela e começou a murmurar desesperada, ela não quis dizer isso. É claro que quis. Alissa nunca guarda a raiva para si. Ela sempre faz questão de incendiar tudo à sua volta só para se sentir no controle, mesmo que tudo esteja em ruínas. Eu não disse uma palavra. Nem para ela, nem para minha mãe, nem para ninguém. Só fui embora. Me limpei, troquei de roupa reserva que eu tinha deixado separada, caso algo acontecesse. Não para isso. Para um acidente, um copo derramado, ou quem sabe o suor. Mas não para isso. Depois voltei, sorrindo de novo, fingindo de novo, porque a Júlia merecia lembrar daquela noite como perfeita, por mais que minha irmã tivesse tentado envenenar tudo. Mas por dentro, uma decisão foi tomada.
Aquela seria a última vez que Alissa me humilharia. Quando todos já tinham ido embora, quando o local estava vazio e a Júlia dormia ao meu lado ainda radiante, ainda feliz, eu fiquei acordado. Entrei na conta bancária compartilhada, aquela que a Alissa também tinha acesso. A conta que eu vinha alimentando há meses, pagando matrícula, aluguel, emergências, tudo. A conta que mantinha a vida dela de pé enquanto ela continuava se fazendo de vítima. Congelei tudo. Travei o acesso sem aviso, sem sinal. Às 8h40 da manhã, a faculdade enviou um e-mail para ela: pagamento final recusado, matrícula cancelada. Às 8h41, meu celular tocou. Era minha mãe, gritando. Eu não atendi. Não de imediato. Fiquei olhando o celular tocar enquanto tomava café sentado no balcão da cozinha. Júlia ainda dormia lá em cima, e eu não queria trazer esse caos pro nosso primeiro dia completo como casal. Porque eu sabia, no momento em que atendesse, tudo começaria. As perguntas, as tentativas de me fazer sentir culpa, a preocupação fingida por trás da fúria. Minha mãe começaria falando o quanto Alissa estava arrasada, depois diria que eu tinha exagerado. Sempre foi assim. Então, deixei cair na caixa postal. E então ela ligou de novo. E de novo. Na quinta chamada perdida, chegou uma mensagem de texto. Uma frase. Pergunta para ela: o que você fez com a sua irmã? Como se eu tivesse feito alguma coisa. Respondi com uma única palavra. Nada. Porque, até então, era verdade. Até aquele momento, eu realmente não tinha feito nada. E mesmo agora, isso não parecia vingança. Parecia correção. Por tempo demais, eu me desdobrei para impedir que a vida da Alissa desmoronasse. Ano passado, ela perdeu todas as economias no esquema de pirâmide que uma amiga convenceu ela a entrar. Fui eu que salvei. Ela perdeu o prazo da bolsa de estudos. Eu banquei a mensalidade. Ela bateu o carro e não tinha seguro. Ajudei a encontrar um carro alugado. Ela nunca agradeceu. Sempre agia como se fosse obrigação minha. Mas o que ela fez no casamento passou de todos os limites. E, pela primeira vez, eu deixei ela lidar com as consequências. Por volta do meio-dia, meu pai também ligou. Diferente da minha mãe, ele não é dramático. Mas é direto. Me perguntou se eu tinha noção da gravidade da situação. Disse que a Alissa agora não tinha como resolver, que a universidade não faria exceções só porque o irmão estava sendo mesquinho, que ela podia perder o semestre inteiro, talvez o ano. Eu respondi. Ótimo. Silêncio do outro lado da linha. Então ele disse algo como: você não quis dizer isso. E eu só respondi: então você claramente não me conhece tão bem assim. Foi aí que tudo começou a mudar. Porque, por anos, eles me viam como aquele que aguentava tudo. O que nunca perdia o controle. Que sempre pagava, sempre perdoava, sempre fazia de tudo para manter a paz. E eles se acomodaram nisso. Construíram o conforto deles em cima disso, em cima de mim. Agora, eu era o problema. Mas eles não faziam ideia do que ainda vinha pela frente. Porque congelar a conta foi só o começo. Naquela mesma tarde, entrei no portal do plano de saúde e removi a lista do plano que eu tinha colocado no meu nome. Ela nunca pagou um centavo. Era para ser temporário, só até ela se estabilizar. Ela já estava usando há quase 2 anos. Sem alarde, fechei essa porta também. Depois entrei no site dos empréstimos estudantis, o que estava no meu nome, e cancelei os pagamentos automáticos que eu tinha configurado para cobrir o valor mínimo dela. Se ela não correr atrás, entra em inadimplência em menos de um mês. Não falei nada para ela. Não postei nada nas redes. Não fiz cena. Não tentei humilhar ela como ela fez comigo. Eu só deixei o chão sob os pés dela sumir silenciosamente. Porque tem uma coisa que ninguém na família quer admitir. A estabilidade da Alissa inteira vinha de mim. Tudo de bom que a Alissa tinha vinha da graça dos outros ou de alguém que a resgatava quando ela estragava tudo. E quando ela decidiu me humilhar justamente no único momento da minha vida que deveria ser sagrado, aquilo foi ela sacando os últimos centavos do crédito que ainda tinha comigo. Durante o jantar,
Júlia perguntou se eu queria conversar sobre o que tinha acontecido. Eu disse que já estava tudo resolvido. Ela não pediu detalhes, apenas sorriu de leve. Os 2 dias seguintes foram silenciosos. Silêncio demais. Nada de ligações aos gritos. Nada de mensagens de voz dramáticas. Apenas silêncio que, de certa forma, era pior. Eu sabia o que aquilo significava, eles estavam se reagrupando, tentando descobrir como manipular a situação, como me trazer de volta para o controle deles. Eu tinha saído do script. E isso os assustava mais do que qualquer outra coisa. Mas o silêncio não durou. No terceiro dia, começou. Aos poucos. Primeiro, minha mãe me mandou uma foto da carta de aceitação antiga da Alissa, como se isso justificasse eu ter que resolver tudo. Depois, uma mensagem cheia de frases genéricas, que todo mundo comete erros, que o estresse afeta as pessoas de formas diferentes, que casamentos são momentos emocionais. Nenhuma menção ao vinho, nenhum pedido de desculpas, só rodeios, como se o que tivesse acontecido fosse uma mudança de tempo. Ignorei tudo. Foi aí que ela subiu o tom. Mandou uma mensagem para Júlia no Instagram, essa era nova. Me chamou de controlador, disse que eu estava punindo a Alissa e, sem dizer diretamente, insinuou que Júlia deveria ficar atenta a esse tipo de comportamento. Júlia leu a mensagem em voz alta enquanto escovávamos os dentes. Nos olhamos no espelho e simplesmente caímos na risada. Foi nesse momento que tudo ficou claro, eles não queriam que eu perdoasse a Alissa. Eles queriam me envergonhar até que eu me rendesse. Respondi minha mãe com uma única frase: se ela pedir desculpas diretamente a Júlia, eu considero conversar. Nenhuma resposta. Porque a Alissa não pede desculpas. Nunca. Nem quando sabe que está errada e especialmente não para outras mulheres. Depois veio a brigada dos primos. Mensagens de gente com quem eu não falava há anos. Textões cheios de falsa cordialidade, tipo: e aí, cara, quanto tempo? Só queria dizer. Todos tentando me amolecer, me convencer, me lembrar de como a família era unida. Dizendo como a Alissa sempre me admirou. Que foi só um momento ruim, um deslize, um mal-entendido. Um deles chegou a escrever: você sabe como ela é. Você é o estável. Estamos contando com você para consertar isso. Aí estava. Você é o estável. Aquela frase me irritou mais do que qualquer outra coisa. Porque, sim, eu sempre fui o estável. O que aparece. O que paga em dia. O que conserta o que quebra. O que engole insultos para manter a paz. E eles esperavam que eu fizesse tudo de novo, como sempre. Mas dessa vez, não. Depois do que ela fez com a Júlia, eu não ia mais carregar isso sozinho. Não depois de tudo que carreguei durante anos enquanto a Alissa espalhava o caos e ainda esperava ser aplaudida por isso. Então, comecei a agir. Liguei para a universidade e confirmei o que já sabia: a vaga dela tinha sido perdida. O prazo final de pagamento havia passado, e o lugar já tinha sido oferecido para o próximo da lista de espera. Mas aí descobri algo interessante: a moradia no campus estava vinculada à matrícula, o que significava que ela tinha 2 semanas para desocupar. E ela ainda não tinha contado isso a ninguém. Então eu esperei. No 6º dia após o casamento, recebi a primeira mensagem da própria Alissa. Apenas um emoji de joinha. Só isso. Sem palavras, sem explicações, só um joinha, como se tudo aquilo fosse uma piada. Como se o colapso da própria vida ainda estivesse abaixo dela. Como se, de alguma forma, a culpa ainda fosse minha. Não respondi, mas já sabia o que viria porque ela ainda não tinha batido no fundo. E eu estava cansado de ser o colchão da queda dela. No 7º dia, exatamente uma semana após o casamento, a primeira ligação direta da Alissa finalmente chegou. Deixei cair na caixa postal. Queria ver qual tom ela ia usar. E, claro, ela não decepcionou. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção ao vinho. Apenas disse que tinha ouvido falar que a conta foi congelada e que devia ter sido algum tipo de erro. Falou que estava ligando porque o escritório de aluguel da moradia estudantil estava agindo estranho e pediu para eu resolver rapidinho. Como se fôssemos sócios de negócios. Não respondi. Mas na manhã seguinte,
ela mandou outra mensagem: estão dizendo que eu tenho que sair até sexta. Sério? Você vai deixar isso acontecer? Sim. Eu ia. Não sei o que ela esperava. Talvez um colapso emocional meu. Talvez a Júlia me convencendo a ser a pessoa maior. Mas não era assim que essa história ia acabar. Júlia, aliás, acompanhou tudo com uma força silenciosa admirável. Nunca me disse o que fazer. Nem precisou. Estávamos em total sintonia. Mas aí aconteceu algo inesperado. Alissa postou uma foto no Instagram. Não era uma daquelas frases dramáticas e vagas que as pessoas colocam quando estão desabando. Era ela sorrindo, segurando uma taça de vinho de novo, com a legenda: algumas pessoas são ótimas em fingir. Acho que aprendi com os melhores. E me marcou na publicação. Foi aí que percebi que ela não só achava que podia sair dessa na conversa. Ela achava que podia controlar a narrativa publicamente. Me pintar como mesquinho, sem coração, frio. Não respondi. Mas algumas horas depois, recebi uma DM de um ex-colega de trabalho: Ei, vi o post da sua irmã. Tá tudo bem? E foi nesse momento que virei a chave. Não discuti. Não retruquei online. Fiz algo muito pior. Entrei em contato com a fundação de bolsas de estudo da qual ela se gabava o ano inteiro, aquela para a qual ela se inscreveu em cima da hora, depois de eu praticamente empurrá-la durante todo o processo. O que ela não sabia é que a minha carta de recomendação tinha sido essencial para ela conseguir. Fui eu que garanti por ela. Pelas qualidades dela. Pela estabilidade, pela maturidade, pelo caráter. Então, enviei um e-mail para a fundação retirando minha recomendação. Nem precisei mentir. Apenas anexei a notificação oficial da universidade sobre o cancelamento da matrícula e informei que não podia mais apoiar a participação dela no programa. Eles fizeram algumas perguntas. Respondi com educação e profissionalismo. Na tarde do dia seguinte, ela foi oficialmente desligada da bolsa também. Ela descobriu quase que imediatamente. Me ligou 3 vezes seguidas. Dessa vez, eu atendi. E ela nem tentou esconder o pânico. Disse que eu tinha arruinado o futuro dela. Que eu era invejoso do potencial que ela tinha. Que ela tinha planos de verdade e que agora tudo estava desmoronando porque eu estava sendo vingativo. Não falei nada. Deixei o silêncio pesar do outro lado da linha. Então ela perguntou o que eu queria. Dinheiro? Um pedido de desculpas público? Que ela postasse alguma coisa para esclarecer a situação. Estava tentando negociar como se fosse uma transação comercial. Eu disse que não havia nada que ela pudesse oferecer. Ela respondeu: você não tá falando sério. Eu sou sua irmã. E eu disse: isso costumava significar alguma coisa. E desliguei. Na sexta-feira, ela foi oficialmente despejada do alojamento estudantil. Não fiquei sabendo para onde ela foi. No fim de semana, minha mãe tentou me manipular de novo com culpa. Mandou uma foto da Alissa sentada no sofá da casa de uma amiga, cercada de sacolas de lixo com as coisas dela. Mas algo no fundo da imagem me chamou a atenção: uma das caixas tinha minha letra. Daquele ano anterior, quando eu ajudei ela a se mudar para a faculdade pela primeira vez. Eu que tinha etiquetado tudo, dobrado as roupas, organizado os pertences. Fiquei ali olhando para a foto, em silêncio, e percebi quanta parte da minha vida tinha sido dedicada a manter a dela de pé. Mas não mais. E até o fim daquela semana, não era só a Alissa que estava desmoronando. Era a família inteira. Primeiro vieram as mensagens em grupo. Um grupo de primos que estava mudo há mais de um ano de repente se reacendeu com mensagens vagas, tipo estava pensando em você ou tá tudo bem por aí, que não enganavam ninguém. Depois, o tom real começou a aparecer. Coisas como a família é tudo o que temos e talvez dê para encontrar um meio termo. Foi aí que minha tia entrou na conversa. Disse: Oscar, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas congelar a vida de alguém assim não é certo. A Alissa pode ter cometido um erro, mas isso é extremo. Extremo? Ri alto. Ninguém chamou de extremo quando eu paguei as compras dela no Trader Joe's depois que ela estourou o cartão.
Ninguém disse que era extremo quando ela apareceu bêbada na minha formatura e disse pra Júlia que se surpreendia de alguém como ela conseguir lidar comigo. Ninguém teve uma palavra sequer pra nada disso. Mas agora, quando eu parei de protegê-la, de repente eu era o vilão. Foi aí que tudo realmente fez sentido. Isso nunca foi sobre o que era justo ou correto. Era sobre o sistema, os papéis que cada um de nós sempre desempenhou. Alice era instável, aquela com quem todos se preocupavam, que todos amparavam, que sempre era perdoada. E eu era o responsável, o apoio invisível, o amortecedor. E agora, eu tinha cortado a rede. Então toda a estrutura começou a balançar. Meu pai finalmente me mandou uma mensagem em particular. Não gritou, não discutiu. Apenas fez uma pergunta: você quer ter uma relação com a sua família ou não? Aquilo me atingiu mais do que eu esperava, porque até então eu não tinha parado para pensar no custo de tudo isso a longo prazo. Mas no segundo em que li aquela mensagem, percebi algo frio e cristalino: eles não queriam reconciliação. Queriam um reinício. Queriam voltar ao ponto em que eu pagava, resolvia, absorvia. E se eu não aceitasse isso, então eu era o problema. Respondi com honestidade: não desse jeito. Ele não respondeu. E então veio a verdadeira surpresa. Os pais da Júlia entraram em contato. A mãe dela me ligou perguntando se estava tudo bem. Achei que alguém tinha contado alguma coisa, mas não foi só a Júlia que havia comentado por alto que estávamos lidando com alguns problemas familiares. Mas a mãe dela entendeu na hora o que isso queria dizer. Ela disse: é a semana do seu casamento. As pessoas que mais deveriam te amar acabaram de mostrar quem realmente são. Não ignore isso. E eu não ignorei. Não podia. Naquele fim de semana, jantamos com os pais da Júlia. Uma conversa calma, simples, honesta. Contamos tudo. Sem drama, só os fatos. O pai dela, que normalmente é quieto, se recostou na cadeira e disse: pelo visto, você finalmente parou de interpretar o papel que eles escreveram para você. Eu assenti. E então ele fez a pergunta que eu não esperava. E agora, o que você vai fazer? Eu tinha estado tão focado em me afastar da Alissa e de todo aquele sistema que nem tinha pensado no que viria depois. Mas a resposta já estava comigo, porque eu ainda tinha uma última carta na manga. Esperei até a manhã de segunda-feira. Alissa ainda não tinha feito contato desde a última ligação. Provavelmente achava que já tinha queimado todas as pontes. Mas a verdade é que ela nem tinha visto o incêndio começar. Porque, pela primeira vez na minha vida, eu não estava reagindo ao caos dela. Eu estava criando o meu. Liguei para a orientadora acadêmica da universidade, aquela que costumava me copiar em todos os e-mails da Alissa. Ela se lembrou de mim. Perguntei uma única coisa: a Alissa já tinha solicitado rematrícula? Ela não tinha. Nem sequer tentou. Isso significava que ela não tinha nada. Sem moradia, sem bolsa, sem aulas, sem emprego. E, ainda assim, não tinha contado aos nossos pais toda a verdade. Eu sabia, porque se eles soubessem até onde isso tinha ido, estariam me ligando de novo. Mas não, silêncio. Que, claro, não ia durar. Na terça-feira, às 8h03 da manhã, a Alissa apareceu no meu apartamento. Não abri a porta. Ela ficou ali fora por 12 minutos. Bateu 2 vezes. Eu a observei pelo olho mágico de braços cruzados, ainda fingindo que não estava desmoronando. Até que, finalmente, ela deslizou algo por debaixo da porta. Uma carta escrita à mão. Não era um pedido de desculpas. Era uma lista. Literalmente, uma lista de coisas que ela precisava para se reorganizar. Valor da mensalidade, estimativa de aluguel, até uma linha dizendo: 6 meses de estabilidade até eu conseguir transferir os créditos. E no final, ela escreveu: eu sei que você não me deve isso. Mas estou pedindo mesmo assim. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça não porque fosse sincera, mas porque, pela primeira vez, ela realmente sabia. Ela sabia que eu não devia mais nada a ela. Deixei a carta no chão. No dia seguinte, ela ligou para nossa mãe e finalmente contou tudo.
Contou sobre a perda da matrícula, sobre ser despejada do dormitório, sobre a bolsa, tudo. Minha mãe me ligou naquela noite, chorando. Disse: ela está com medo, Oscar. Nunca vi ela assim. Você não sabe como ela tá agora. E eu respondi: eu sei exatamente como ela está. Então eu disse a frase que eles nunca tinham ouvido de mim na vida inteira. Eu não vou ajudar ela. Nem dessa vez. Nem na próxima. Nunca mais. Ela não gritou. Só chorou. Disse algo sobre como não tinha nos criado para sermos tão divididos assim. E eu disse que ela nos criou para acreditar que eu sempre iria consertar tudo que a Alissa quebrasse. E agora, ela estava vendo o que acontece quando eu não conserto. Mais tarde naquela semana, recebi outra carta da Alissa. Dessa vez, mais curta. Um único parágrafo. Sem números, sem pedidos, só isso. Agora eu entendi. Você realmente não vai me salvar mais. Eu não sei o que fazer. Foi o mais perto de um pedido de desculpas que ela já chegou. Mas, àquela altura, já não importava mais. Não respondi. Só dobrei a carta e guardei na gaveta. Não por apego, mas como lembrete. Porque pessoas como a Alissa não mudam quando machucam você. Elas mudam quando você para de amortecer a queda. E eu tinha terminado de ser a rede de proteção. Fim. 3 semanas se passaram. O silêncio era quase inquietante. Sem ligações, sem mensagens, nenhuma atualização dos meus pais. Até as redes sociais da Alissa ficaram em completo silêncio, parecia que ela tinha sumido do mapa. Parte de mim pensou que talvez ela tivesse deixado o estado, corrido de volta para algum grupo de amigos, pulando de sofá em sofá até achar um lugar macio para cair. Mas não foi isso que aconteceu. Numa quinta-feira qualquer de manhã, Júlia ouviu uma batida na porta. Não era a Alissa. Era o ex dela, o Jason. Demorei para reconhecê-lo. Estava pior do que me lembrava, magro, com aquele olhar cansado, como se a vida tivesse mastigado ele por um tempo e agora tivesse começado a engolir. Júlia me chamou em voz baixa, e fui até a porta tentando entender por que, diabos, esse cara estava de volta no nosso mundo. Ele disse que não queria confusão. Contou que tinha encontrado a Alissa 2 noites antes. Ela estava morando num motel barato na periferia da cidade, pagando por semana. Só isso já seria chocante, mas o que veio depois me deu um nó no estômago. Ela disse a ele que estava grávida. Fiquei sem dizer nada. Só encarei. Por quê? O que se diz numa hora dessas? Nem consegui acreditar. Não porque achasse que ela não mentiria, mas porque não pensei que ela fosse usar isso. Jason disse que ela não pediu nada. Nem dinheiro, nem ajuda. Só disse que precisava contar para alguém. E então ele me olhou e disse algo que tirou todo o ar dos meus pulmões. Ela disse que você ainda é a única pessoa que realmente cuidou dela. E que ela sabe que destruiu isso. Então ele puxou um pedaço de papel do bolso da jaqueta. Era uma folha dobrada, impressa de alguma clínica. Sem timbre oficial, só um formulário daqueles que te entregam numa salinha de espera apertada. Gravidez confirmada. 6 semanas. Júlia estava atrás de mim, em silêncio. Jason me entregou o papel como se fosse um objeto amaldiçoado do qual ele precisava se livrar. Depois foi embora. Sem perguntas, sem pedidos. Só disse: achei que você ia querer saber. E desapareceu. Fechei a porta, me sentei à mesa da cozinha, abri o papel e fiquei olhando. E não senti o que achei que sentiria. Não foi raiva. Nem culpa. Foi alívio. Porque ali estava a confirmação de que isso não era só sobre mensalidade, vinho ou bolsa de estudos. Era a vida inteira da Alissa desmoronando. E ela já não estava tentando me manipular. Ela estava entrando em colapso completamente, em silêncio. Júlia sentou ao meu lado. Também não disse nada. Depois de um tempo, dobrei o papel de novo e guardei na mesma gaveta da carta. Aquela gaveta está ficando cheia. Não contei para os meus pais. Ainda não. Não porque eu quisesse esconder, mas porque, pela primeira vez, isso não era responsabilidade minha.
Não era meu papel consertar, explicar ou absorver nada. Que descubram sozinhos. Dessa vez, eu terminei de amortecer qualquer coisa. Excluída do casamento da minha irmã porque eu a causaria drama. Em vez disso, reservei um fim de semana em um spa. Rainhas do drama estragam dias perfeitos, comentou minha mãe. E meu pai concordou. Algumas pessoas simplesmente atraem o caos. Mas quando o casamento deu errado, o fornecedor cancelou, o fotógrafo não apareceu, meu celular explodiu com ligações desesperadas. Acontece que a rainha do drama estava, secretamente, coordenando tudo nos bastidores havia meses. Um pouco de contexto: me chamo Ellen, tenho 28 anos, e minha irmã mais nova é a Judite, de 25. Sempre tivemos uma relação complicada, mas achei que estávamos nos entendendo melhor, até ela ficar noiva do Bradley, de 27 anos, no ano passado. Judite sempre foi a filha preferida, mais bonita, mais sociável e, aos olhos dos meus pais, aparentemente mais bem-sucedida. Eu era a prática, a que resolve os problemas, a que cuida da logística enquanto ela fica com os méritos. Nossos pais Taylor, 52, e David, 54, nunca esconderam seus filhos favoritos. Judite nunca fazia nada errado, enquanto eu era constantemente criticada por ser intensa demais ou por criar confusão sempre que tentava abordar problemas reais. Alguém mais se identifica com isso? O problema começou há 8 meses, na festa de noivado da Judite. Ela havia contratado uma cerimonialista que, de cara, me pareceu suspeita. Vamos chamá-la de Kelly. O portfólio dela era ótimo na internet. Mas, como é do meu feitio, fiz uma pesquisa, e encontrei várias avaliações recentes relatando faltas, problemas com fornecedores e péssima comunicação. O que realmente me preocupou foram os detalhes. Uma avaliação, de apenas 6 meses antes, dizia que a Kelly havia recebido $6.000 de um casal e sumido 2 semanas antes do casamento, deixando-os desesperados atrás de fornecedores que, supostamente, já estavam contratados. Outra crítica contou que ela havia contratado fotógrafos 2 vezes e culpado os noivos quando as coisas deram errado. A avaliação mais contundente veio com fotos, salão sem decoração, flores erradas e um DJ que não apareceu. Tudo porque Kelly embolsou os depósitos sem garantir os serviços. Também encontrei o registro comercial dela, a empresa só existia havia 14 meses, e o CNPJ estava vinculado a um endereço residencial. E sim, passei lá. Julgue se quiser, mas era um condomínio bem caído. Sem escritório, sem loja física, só bandeiras vermelhas por todo lado. Mas o que mais me alarmou foi o contrato dela com a Judite. Consegui dar uma olhada quando ela o deixou no balcão da cozinha da nossa mãe. Estava cheio de cláusulas vagas e linguajar nebuloso. Coisas como sujeito à disponibilidade do fornecedor e baseado em melhor esforço, sem garantias concretas. O cronograma de pagamento exigia 60% adiantado, bem acima da média do mercado. A taxa total era de $6.000, o que parecia razoável frente aos R$8.000 e $12.000 cobrados por coordenadores mais experientes. Tentei conversar com Judite, de forma gentil e em particular. Ellen, nem tudo é da sua conta, ela retrucou. A Kelly é super recomendada e, diferente de você, ela não me enche de perguntas e preocupações o tempo todo. Eu devia ter largado o assunto, mas quando descobri que, há 3 meses do casamento, a Kelly não tinha fechado nenhum contrato com fornecedores e ainda estava pedindo mais dinheiro adiantado, não consegui ficar calada. A situação dos fornecedores era especialmente preocupante. Tenho experiência com planejamento de eventos no trabalho e sabia que, faltando 3 meses, já era para tudo estar fechado: buffet, fotógrafo, florista, espaço. Perguntei casualmente a Judite sobre esses detalhes. Ela ficou defensiva, mas acabou admitindo que a Kelly dizia estar finalizando opções e negociando preços melhores. Foi aí que decidi investigar por conta própria. Liguei diretamente para o espaço do evento, fingindo interesse em reservar para um evento fictício. A coordenadora foi simpática e confirmou que o evento da Judite estava programado, mas mencionou que ainda não tinham recebido nenhuma especificação de buffet nem o número final de convidados. Quando perguntei sobre os buffets parceiros, nenhum deles sabia de um evento para Judite Estate. Também verifiquei diretórios de fornecedores online e descobri que vários fotógrafos que a Kelly dizia ter contatado não tinham nenhum registro de trabalho com ela.
Liguei para algumas floriculturas da região perguntando sobre a disponibilidade para o casamento da minha amiga fictícia e descobri que a loja com a qual Kelly supostamente havia fechado contrato não tinha nenhum pedido registrado em nome da Judith ou em nome da empresa da Kelly. Quando descrevi os arranjos que Judith tinha me mostrado em fotos, eles estimaram que aquilo custaria cerca de $2.000 a mais do que o orçamento da Judith. De posse dessas informações, fui falar com meus pais. Mãe, estou muito preocupada com a organizadora do casamento da Judith. Acho que tem algo errado. Ellen, chega, minha mãe me interrompeu. O casamento da Judith não é seu projeto. Ela é adulta e sabe cuidar da própria vida. Mas eu encontrei várias avaliações negativas que... Você encontrou problemas porque procurou por eles, meu pai entrou na conversa. A Judith escolheu a Kelly porque ela é positiva e apoia as decisões dela, e não porque vive apontando o que pode dar errado. Aquilo doeu. Eu não estava tentando ser negativa. Só queria proteger minha irmã do que estava claramente se desenhando como um golpe. Mas toda vez que eu mencionava problemas com fornecedores, atrasos ou inconsistências no orçamento, eu era ignorada. O golpe final veio 2 meses antes do casamento. Percebi que a Kelly simplesmente parou de se comunicar. Não respondia às ligações da Judith, nem aos e-mails. E não foi só um atraso de alguns dias, foram 2 semanas inteiras de silêncio absoluto, justo no período mais crítico do planejamento. Sim, eu estava monitorando os padrões de comunicação da Kelly numa planilha de coordenação. E a queda era evidente. Em outubro, ela respondia e-mails em até 24 horas. Em dezembro, levava de 3 a 4 dias. Em fevereiro, as respostas se tornaram esporádicas e evasivas. Em março, nada. O que tornava tudo ainda pior era que as redes sociais da Kelly mostravam ela postando ativamente sobre outros eventos e outros clientes. Ela claramente estava trabalhando, só não no casamento da Judith. Tirei print de algumas dessas postagens, onde ela aparecia em outros casamentos exatamente nas semanas em que ignorava minha irmã. Fiquei em dúvida se deveria mostrar isso a Judith. Decidi, então, tocar no assunto durante um jantar em família, achando que talvez nossos pais pudessem finalmente ver que havia algo seriamente errado. Eu estou tão cansada da sua negatividade constante sobre o meu casamento, Judith explodiu. Você tem sido um peso desde o primeiro dia. Questiona tudo, duvida de cada fornecedor, e vive focando nos problemas em vez de comemorar comigo. Judith, eu só estou tentando ajudar. Não. Você está tentando controlar tudo, como sempre faz. Você não suporta que esse momento seja meu, e não seu. Minha mãe assentiu com a cabeça, apoiando a Judith. Ellen, sua irmã tem razão. Você tem criado drama em torno de algo que deveria ser um momento feliz, disse ela com um sorriso gelado. Rainhas do drama estragam dias perfeitos. Talvez seja melhor você se afastar completamente do planejamento, acrescentou meu pai. Algumas pessoas simplesmente atraem o caos. A Judith merece paz no momento dela. Me senti como se tivesse levado um tapa na cara. Lá estava eu, tentando evitar o que parecia um desastre anunciado, e minha própria família me pintava como a vilã. Então veio a ligação que mudou tudo. 3 semanas antes do casamento, Judith me ligou chorando. A Kelly finalmente respondeu às mensagens frenéticas dela com um texto curto, dizendo que estava passando por problemas familiares e que não poderia continuar como cerimonialista. Sem pedido de desculpas, sem plano de transição, sem reembolso dos $6.000 já pagos. A mensagem foi irritantemente casual. Oi, Judith. Desculpa pela demora. Estou lidando com algumas questões familiares inesperadas e não vou conseguir continuar como sua coordenadora de casamento. Sei que é em cima da hora, mas tenho certeza de que você vai conseguir resolver. Te desejo tudo de bom no seu grande dia. E era só isso. $6.000 e meses de planejamento jogados fora. Parecia mais que ela estava cancelando um almoço do que abandonando a organização de um casamento inteiro. Judith estava absolutamente devastada. Ellen, o que eu vou fazer? Ela soluçou. O casamento é em 3 semanas e eu nem sei o que a Kelly realmente organizou ou só disse que organizou. Eu não faço ideia do que está confirmado, do que ainda falta, nem se as coisas básicas como mesas e cadeiras estão garantidas. O pânico na voz dela partia o coração.
Apesar de todas as nossas divergências sobre a Kelly, a Judith realmente não tinha noção de quão precária a situação do casamento dela havia se tornado. Ela confiava completamente na coordenadora, e agora estava descobrindo que essa confiança tinha sido mal colocada. Eu mesma comecei a ligar para os fornecedores, continuou Judith, chorando, mas metade deles nem tem histórico de trabalho com a Kelly. E os que têm, dizem que nunca receberam os detalhes finais nem o pagamento completo. Ellen, acho que fui enganada. O meu casamento é daqui a 3 semanas e, tirando o local, basicamente não tem nada confirmado. Apesar de tudo, eu me senti péssima por ela. Era exatamente o que eu mais temia. Mas ver a Judith tão destruída não teve nada de satisfatório, foi simplesmente horrível. Vamos resolver isso juntas, disse a ela. Me envia tudo o que você tiver, contratos, e-mails, contatos de fornecedores. O que encontrei foi ainda pior do que eu imaginava. A Kelly havia recebido o dinheiro da Judith, mas só tinha repassado pequenos depósitos para alguns fornecedores. A maioria dos contratos nunca foi assinada. O local estava reservado, sim, mas não havia confirmação dos detalhes do buffet. O fotógrafo tinha sido pago, mas não tinha lista de fotos, nem cronograma. O florista recebeu $500, mas nenhum pedido oficial foi feito. Era uma bagunça completa. Passei a semana seguinte fazendo ligações discretamente, tentando salvar o que fosse possível. Confirmei a disponibilidade do local e negociei os detalhes com o buffet. Entrei em contato com o fotógrafo para organizar o cronograma. Encontrei outro florista que aceitou trabalhar dentro do orçamento restante. Até consegui um DJ decente, graças a um cancelamento de última hora. Quando apresentei a Judith um relatório completo do que estava confirmado, o que precisava de atenção urgente e o que ainda era possível salvar, ela caiu no choro dessa vez, de alívio. Ellen, me desculpa. Você estava certa sobre a Kelly. Você só queria me proteger, e eu fui horrível com você. O alívio na voz dela era nítido, mas eu também percebi o constrangimento. Judith sempre se orgulhou de ser organizada, controlada, capaz. Admitir que tinha sido enganada e que a irmã excessivamente cautelosa estava certa o tempo todo foi visivelmente difícil para ela. Passamos as horas seguintes revisando cada parte do planejamento do casamento. Mostrei a ela minhas anotações de ligações com fornecedores, as listas de contatos reserva e meu cronograma para validar tudo. Pela primeira vez em meses, Judith ouviu minhas sugestões sem ficar na defensiva. Como você teve tempo para pesquisar tudo isso? Perguntou, olhando meus gráficos de comparação de fornecedores. Já faz semanas que estou trabalhando nisso, admiti. Eu estava tão preocupada com a Kelly que comecei a montar planos de contingência. Só queria garantir que, se ela falhasse, você ainda teria opções. Judith ficou me olhando por um tempo. Você basicamente planejou um casamento paralelo. Não exatamente, respondi. Foi mais um plano de emergência. Só queria ter certeza de que seu casamento ainda poderia acontecer. A conversa parecia um ponto de virada. Judith realmente parecia grata. Pediu desculpas. Disse até que queria que eu me envolvesse mais na organização do que restava e sugeriu que poderíamos trabalhar juntas para garantir que tudo corresse bem. Achei que aquele finalmente seria o nosso momento de reconciliação. Mas, no jantar de família seguinte, Judith anunciou que tinha conseguido colocar tudo nos trilhos com a ajuda do Bradley e suas habilidades organizacionais. Ela deu crédito ao primo dele, o Mark, que se ofereceu como coordenador não oficial, e agradeceu aos nossos pais pelo apoio durante a crise. Fiquei sentada, em silêncio, atordoada, enquanto minha família elogiava a resiliência e a capacidade de superação da Judith. Nenhuma menção às mais de 20 horas que eu passei naquela semana resolvendo problemas, renegociando contratos, apagando incêndios. Quando tentei falar, papai me cortou. Estamos apenas felizes que a Judith conseguiu lidar com tudo com maturidade, sem criar mais drama. Foi aí que minha mãe deu o golpe final. Aliás, falando em drama, seu pai e eu conversamos e achamos melhor que a Ellen não compareça ao casamento. A sala ficou em silêncio. Judith pareceu desconfortável, mas não disse nada. Com licença, consegui dizer. Toda essa situação com a Kelly só provou o que eu vinha dizendo desde o início. Você vai causar drama, continuou minha mãe. Vai passar o casamento inteiro preocupada com a logística em vez de comemorar.
Vai estressar a Judite no dia mais especial da vida dela. Rainhas do drama arruinam dias perfeitos, ela repetiu, como se tivesse virado seu novo lema. Papai assentiu. Algumas pessoas simplesmente atraem o caos. A Judite merece um casamento tranquilo, sem drama. Olhei para Judite, esperando que ela me defendesse. Em vez disso, ela desviou o olhar e murmurou. Talvez fosse mesmo menos estressante. Fiquei arrasada. Eu tinha passado a semana anterior inteira resolvendo a crise deles de graça e agora estava sendo excluída do casamento da minha própria irmã porque tentei evitar essa crise desde o início. Tudo bem, falei, me levantando. Vocês têm toda a razão. Vou garantir que não estarei nem perto do seu casamento. Saí daquele jantar e, imediatamente, reservei um fim de semana em um spa de luxo, a 3 horas de distância. Se eu ia ser excluída do casamento da minha própria irmã, então que fosse para me mimar e não ficar em casa me sentindo miserável. O resort que escolhi era absolutamente perfeito para o que eu precisava, longe o suficiente para evitar a tentação de voltar dirigindo caso algo desse errado, mas sofisticado bastante para me manter ocupada curtindo, e não remoendo. Fechei o pacote de relaxamento mais completo que eles ofereciam, uma suíte com vista para as montanhas, massagens diárias, aulas de yoga, refeições gourmet e acesso total ao spa. Ironicamente, paguei tudo com o dinheiro da taxa de coordenação aquele que a Judite insistiu em me dar, mesmo com minha recusa inicial e usei para escapar do caos do casamento que eu tinha sido excluída de evitar. Programei cada atividade do meu fim de semana para coincidir com os principais eventos do casamento. Massagem para casais na hora do jantar de ensaio. Limpeza facial durante a cerimônia. Massagem com pedras quentes durante a recepção. Se eu não podia estar lá para salvar tudo de novo, então ia me certificar de estar ocupada demais sendo mimada para sequer pensar no assunto. Postei alguns stories no Instagram mostrando a minha linda suíte, os momentos no spa e as refeições incríveis. Fiz questão de deixar a localização visível longe bastante para deixar claro que não havia como eu voltar de última hora. Se desse ruim, paciência. As reações dos meus amigos foram bem reveladoras. Alguns foram super solidários, você merece esse descanso depois de todo o estresse, ou parabéns por se colocar em primeiro lugar. Mas outros, ficou claro que minha família andava espalhando sua própria versão da história. Mensagens como, espero que esteja relaxando depois de todo aquele drama do casamento ou fez bem em sair e deixar a Judite cuidar do próprio dia. E ainda, ouvi dizer que você e a Judite brigaram. Fim de semana de spa resolve tudo. Ficou óbvio, a narrativa da minha família tinha se espalhado pelo nosso círculo. Eu era a irmã dramática que não conseguia lidar em não ser o centro das atenções. A Judite era a noiva sofredora, que só queria um casamento tranquilo e sem interferência da irmã controladora. O comentário que mais doeu veio da minha prima Raquel. Às vezes, a família precisa de espaço longe de dinâmicas tóxicas. A Judite deve estar aliviada por você não estar lá microgerenciando tudo. Dinâmica tóxica. Microgerenciar. Palavras que nunca tinham sido usadas sobre mim antes de tudo isso. Mas de alguma forma, me tornei a vilã da história por me importar demais, por fazer perguntas demais. O casamento estava marcado para sábado, às 14 horas. Exatamente nesse horário, eu estava recebendo minha massagem com pedras quentes. Propositalmente. Às 15 horas e 47, meu celular começou a vibrar. Judite, Ellen, me liga o mais rápido possível. Mamãe, precisamos que você ligue agora. Bradley, Ellen, tem uma emergência. Por favor, entre em contato. Ignorei todos e fui direto para o jardim de meditação. Às 17 horas, eu já tinha 17 chamadas não atendidas e dezenas de mensagens cada vez mais desesperadas. Judite, a mulher do buffet nunca apareceu. Eles dizem que não tem registro do nosso evento. Mamãe, sabemos que você está chateada, mas a Judite precisa de ajuda. Papai, esse não é o momento para ressentimentos. Sua irmã precisa de você. Bradley, o fotógrafo também não está aqui. Dizem que o depósito nunca foi feito. Judite, por favor, Ellen. Eu sei que erramos. Precisamos de você. Liguei de volta para Judite às 18 horas, na hora em que o jantar deveria estar sendo servido. Ellen, graças a Deus.
Judite soluçava. Está tudo desmoronando. O buffet não veio. O fotógrafo não apareceu. Metade das flores está errada e o equipamento do DJ não funciona. Que situação terrível, respondi, com calma. O que o Mark, o coordenador, fez a respeito? O Mark não é coordenador de verdade. Ele só disse que ajudaria na montagem. Ellen, eu não sei o que fazer. Os convidados estão com fome, não temos fotógrafo para a recepção. Judite, eu estou a 3 horas daqui. No spa interrompi. Lembra? Rainhas do drama estragam dias perfeitos? Algumas pessoas simplesmente atraem o caos. Estou me certificando de ficar bem longe para não causar mais problemas. Ellen, por favor. Me desculpa. Todos nós sentimos muito. Precisamos de você. Aquele era o momento em que eu poderia ter sido a pessoa mais generosa. Poderia ter pegado o carro, voltado correndo e salvado o dia. Mostrado que eu era a irmã legal, a madura, a que perdoa. Mas, sinceramente, eu estava exausta de ser tratada como lixo, e depois ser esperada como salvadora. Judite, passei uma semana inteira consertando a bagunça da Kelly. E ninguém nem percebeu. Depois, fui descartada do casamento dela porque atraía o caos. Pois bem, parabéns. Você conseguiu tirar da jogada a sua organizadora de casamento sem drama. Tenho certeza de que vai dar um jeito. Desliguei o telefone. Mas as ligações continuaram. Minha mãe deixou uma mensagem de voz dizendo que eu estava sendo egoísta e cruel. Meu pai mandou uma mensagem dizendo que não era a hora de punições. Até os pais do Bradley me procuraram, perguntando se eu conhecia algum serviço de buffet emergencial. Mas aqui está o ponto, eu não tinha contado isso a ninguém. Estava coordenando tudo nos bastidores há meses. Quando a Kelly sumiu, eu não ajudei a Judite só naquela semana, eu já vinha administrando silenciosamente os relacionamentos com os fornecedores, confirmando detalhes, garantindo que os contratos estivessem em ordem. Estava fazendo isso porque, apesar de tudo, eu realmente não queria que o casamento da Judite fosse arruinado. Quando parei para pensar, o escopo do meu trabalho silencioso era realmente impressionante. Desde fevereiro, quando percebi que a comunicação da Kelly começou a falhar, iniciei o que chamei de minha operação de coordenação paralela. Criei planilhas detalhadas com informações de todos os fornecedores, contatos, cronogramas de pagamento e cláusulas contratuais. Sempre que a Kelly perdia prazos importantes, eu entrava em cena com mensagens simpáticas, no estilo só a irmã da noiva querendo confirmar uns detalhes pro meu discurso ou para fotos de família. O buffet que não apareceu? Eu mantinha contato com eles desde março. Quando o primeiro depósito da Kelly foi devolvido, algo que Judite nunca soube, eu forneci meu próprio cartão de crédito como garantia. Confirmei cardápios, número de funcionários e cronograma de serviço, tudo religiosamente, semana após semana. Quando a Kelly desapareceu de vez, mantive a relação com o buffet, explicando que houve uma troca de coordenador e que eu assumiria temporariamente. A situação com o fotógrafo era ainda mais delicada. A Kelly pagou apenas $500 do total exigido. Eles queriam $2.000 de entrada, mas os e-mails de acompanhamento sobre listas de fotos, cronogramas e pagamentos restantes nunca foram respondidos. Em abril, o estúdio já estava pronto para cancelar. Fui eu quem entrou em contato, paguei os $1.500 restantes do meu bolso, e passei horas discutindo preferências de fotos, montando cronogramas, enviando imagens de referência da família e até visitando o local com eles para planejar os melhores ângulos e luzes. Com o florista, basicamente virei o contato principal. O pedido original da Kelly era inviável dentro do orçamento da Judite, e ainda incluía flores que nem estavam disponíveis em outubro. Redesenhei os arranjos junto com a florista, substituindo as flores por alternativas sazonais igualmente lindas e que ainda reduziram o custo em $800. Também coordenei a entrega com o local e deixei contatos de emergência caso algo desse errado. A situação do DJ exigiu criatividade. A Kelly havia contratado alguém que, à primeira vista, parecia profissional, mas, pesquisando melhor, encontrei uma enxurrada de reclamações sobre falhas técnicas e som ruim. Então, discretamente, aluguei equipamentos suplementares e deixei um DJ reserva de prontidão, caso fosse necessário. Também cuidei de detalhes menores em que a Kelly ignorava totalmente,
cronogramas de cabelo e maquiagem alinhados com a agenda dos fotógrafos, transporte para parentes idosos, confirmação de acessibilidade no local, listas de contato de emergência para todos os fornecedores. Toda semana, eu gastava de 6 a 8 horas ao telefone, escrevendo e-mails e atualizando minhas planilhas. Estava, na prática, gerenciando um casamento inteiro fingindo ser apenas uma irmã prestativa dando sugestãozinhas. Quando não fui convidada para o casamento, comecei a cancelar, um por um, todos os meus planos reserva. Retirei meu cartão de crédito do buffet, cancelei o contrato com o fotógrafo, os pedidos de flores, o aluguel dos equipamentos. Em menos de 24 horas, desmontei toda a rede de segurança que impedia o casamento da Judite de desmoronar por causa da incompetência da Kelly. O buffet que nunca apareceu. Eu tinha um contrato reserva formal com eles desde fevereiro, quando o primeiro depósito da Kelly foi devolvido. Eu mesma paguei $1.500 de entrada e assinei um contrato secundário, pronto para ser ativado caso o plano falhasse. Quando fui cortada do casamento, rescindi o contrato e pedi que transferissem meu depósito como crédito para uso futuro. Com o fotógrafo, foi a mesma coisa. A Kelly só tinha pago $500 dos $2.000 exigidos. Eles estavam prontos para cancelar já em março. Eu negociei, paguei os $1.500 restantes e assinei um contrato com cláusulas que me permitiam cancelar ou transferir o serviço até 30 dias após o evento, se fosse necessário. Quando fui excluída do casamento, ativei a cláusula de transferência e redirecionei a reserva para a festa de noivado de uma amiga. Com a florista, tinha feito um acordo em que paguei por flores de melhor qualidade como um presente da irmã da noiva. Isso me permitiu complementar o pedido da Judite sem que a Kelly estivesse envolvida na transação. Quando fui embora da cidade, simplesmente cancelei meu pedido adicional, deixando apenas o arranjo original inadequado da Judite. Quanto ao equipamento de som reserva, eu tinha um contrato com cláusulas de cancelamento bem claras, que usei assim que fui excluída do casamento. Durante meses, fui à rede de segurança garantindo que, mesmo que a Kelly falhasse, o casamento da Judite não se tornasse um desastre. Mas, quando decidiram que eu era o problema e me deixaram de fora do grande dia, também retirei minha rede de proteção. Eu tinha sido a coordenadora invisível, trabalhando nos bastidores para evitar exatamente o tipo de caos que agora estava acontecendo. As mensagens continuaram chegando pela noite toda. Judite, as pessoas estão indo embora. Mamãe, pedimos pizza. Não acredito que esse é o dia do meu casamento. Mãe, espero que esteja feliz. Você arruinou o casamento da sua irmã por birra. Bradley, Ellen, não importa o que tenha acontecido, a Judite não merecia isso. Essa última mensagem do Bradley me fez pensar. Ele estava certo. A Judite não merecia um casamento arruinado mesmo tendo me tratado mal. Mas ela também não merecia acreditar que podia tratar os outros como lixo e ainda esperar ser salva das consequências. No domingo de manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Mark, primo do Bradley. Ellen? A Judite me deu seu número. Olha, não sei todos os detalhes, mas o Bradley me contou que você estava coordenando fornecedores reserva. A Judite está chorando desde ontem. A família toda está um desastre. Ainda tem alguma coisa que possa ser salva? Gostei do Mark imediatamente. Diferente do resto da minha família, ele não tentou me fazer sentir culpada ou fingir que tudo foi um mal-entendido. Ele foi direto, reconheceu que o que aconteceu foi errado e queria saber se ainda havia solução. Mark, obrigada pela ligação, respondi. E obrigada por não fingir que isso foi apenas um mal-entendido. Sim, eu tinha um plano B. Cancelei tudo quando decidiram que eu era dramática demais para estar no casamento. Isso foi completamente errado, ele disse sem hesitar. O Bradley me contou o quanto você se dedicou e como ninguém reconheceu isso. Na verdade, ele está bem bravo com a Judite e com os pais dela pela forma como te trataram. Mas tem algo que ainda pode ser resolvido? A Judite sabe que errou feio. Fiquei surpresa ao saber que o Bradley estava do meu lado. No jantar de família, para o qual não fui convidada, ele ficou em silêncio, o que interpretei como apoio à decisão da Judite. O Bradley está se sentindo culpado desde ontem. Mark continuou, como se lesse meus pensamentos. Ele disse que deveria ter te defendido naquele jantar, mas quis evitar o drama. Agora percebe que o silêncio dele foi igual a tomar partido contra você.
Aquela conversa com Mark foi mais honesta e produtiva do que qualquer outra que eu tinha tido com minha família em meses. Mark, eu tinha um plano B, repeti. Mas cancelei tudo quando fui excluída do casamento. Isso foi um desastre, ele disse. O Brad lhe contou como você se esforçou. Mas, tem conserto? A Judith sabe que pisou feio. Pensei por um instante. O fotógrafo com quem eu tinha fechado poderia adiar um evento corporativo na terça. O buffet talvez conseguisse montar algo improvisado, uma recepção. Seria mais caro, daria trabalho, mas não era impossível. Talvez, eu disse. Mas, se eu for salvar isso, não vou mais fazer isso invisivelmente. E tenho condições. Quais? Então eu disse a ele exatamente o que repassar para a família. Judith e meus pais precisariam reconhecer publicamente que eu vinha coordenando fornecedores reserva há meses. Admitiriam que me excluir foi um erro, e se desculpariam não só comigo, mas também com os amigos e familiares que sabiam do que estava acontecendo. Judith me pagaria $3.000 pelo trabalho de coordenação que eu já tinha feito. Kelly cobrou $6.000, e eu fiz mais do que ela. Se eu resolvesse a recepção, teria que ser creditada como coordenadora do casamento em qualquer discussão futura. E, por fim, minhas preocupações nunca mais seriam descartadas como drama ou caos. Mark ligou de volta 1 hora depois. Eles aceitaram tudo. A Judith está desesperada. Ellen, seus pais estão envergonhados. Você pode ajudar? Passei o domingo fazendo ligações. O fotógrafo com quem eu tinha fechado transferiu a sessão de retratos para outro dia e ficou disponível para uma sessão no fim da tarde. O buffet com quem eu trabalhei teve um cancelamento de última hora em um evento corporativo e topou montar um coquetel de recepção naquela noite, com desconto. Entrei em contato com uma florista especializada em eventos empresariais, que tinha arranjos prontos após um cancelamento. Às 16 horas de domingo, eu tinha uma nova celebração organizada no mesmo local. Não era o jantar completo que a Judith tinha sonhado, mas era um belo coquetel, com aperitivos, bebidas, fotógrafo profissional e flores de verdade. A logística de organizar um evento de última hora foi intensa. Mas esse tipo de desafio sempre me encantou. Precisei coordenar com o local para estender a reserva, negociar taxas emergenciais com os fornecedores e alinhar expectativas sobre o que seria possível com apenas 24 horas de antecedência. A fotógrafa ficou empolgada com o desafio criativo. Sessões no dia seguinte estão ficando super populares, ela comentou. Menos pressão, melhor iluminação e o casal geralmente está mais relaxado. Planejamos uma combinação de retratos formais com fotos espontâneas da nova recepção, o tipo de lembrança que Judith queria desde o começo. O buffet foi mais difícil de acertar de última hora, mas, quando expliquei a situação, eles foram surpreendentemente compreensivos. Acontece mais do que você imagina, disse o proprietário. Planejadores de casamento que somem com o dinheiro, já fizemos recepções de emergência antes. Eles montaram um cardápio elegante de aperitivos e coquetéis que encaixavam perfeitamente em uma celebração noturna. A coordenadora do local foi incrivelmente prestativa. Estava visivelmente preocupada com o casamento de Judith, já que nunca recebeu as confirmações finais da Kelly. Trabalho com eventos há 15 anos, ela disse. Percebi que algo estava errado quando a cerimonialista da sua irmã nunca respondeu aos meus e-mails sobre montagem e cronograma dos fornecedores. Encontrar uma florista disponível num domingo à noite foi o maior desafio. Mas consegui contato com uma empreendedora nova, ansiosa para fortalecer seu portfólio. Ela criou arranjos simples e lindos usando flores da estação compradas em mercados atacadistas. Até consegui um quarteto de cordas por meio de um amigo músico caro para tão em cima da hora, mas a música ao vivo trouxe uma sofisticação que transformou o ambiente. Quando cheguei ao local no domingo à noite, o que deveria ter sido uma situação impossível virou uma celebração elegante. Encurtei meu fim de semana no spa, fui direto para o local e cheguei às 17 horas para supervisionar tudo. Quando Judith me viu, ela desmoronou. Ellen, me desculpa. Você estava certa sobre tudo. Estava tentando me proteger, e eu fui horrível com você. Você cuidou de tudo por meses, não foi? Sim, respondi simplesmente. Mamãe contou a todos na recepção fracassada de ontem que você estava coordenando os planos B. Ela admitiu que te excluir foi errado. Papai também.
Os dois estão envergonhados. O dia seguinte ao desastre foi, na verdade, adorável. Menor que o plano original, mas íntimo e bem executado. A fotógrafa tirou fotos lindas. A comida estava deliciosa. E, pela primeira vez em semanas, Judith parecia realmente feliz. Durante os brindes, Judith pegou o microfone. Preciso dizer algo importante. O desastre de ontem não foi culpa do azar ou de falhas dos fornecedores. Aconteceu porque eu tratei minha irmã Ellen de forma terrível. Eu a excluí do meu casamento depois de meses em que ela trabalhou nos bastidores para garantir que tudo desse certo. A sala ficou em silêncio. A Ellen tinha fornecedores, contratos e planos de contingência para tudo que deu errado ontem. Quando decidimos que ela era dramática demais para estar presente, ela cancelou a rede de segurança. E, honestamente, ela tinha todo o direito de fazer isso. Judith me olhou diretamente. Ellen, você foi a melhor irmã que eu poderia ter, mesmo quando eu não merecia. Salvou meu casamento 2 vezes, uma da Kelly, e outra dos meus próprios erros. Me desculpa por nunca ter reconhecido seu trabalho. Me desculpa por ter te chamado de dramática quando você só estava tentando proteger. E me desculpa por eu e nossos pais termos feito você se sentir errada por se importar. Ela ergueu seu copo. Um brinde a Ellen. A melhor organizadora de casamentos que nunca foi reconhecida, e a irmã que salvou meu casamento mesmo depois que partimos seu coração. Os aplausos foram avassaladores. Vários parentes vieram se desculpar por terem ignorado minhas preocupações e por não me defenderem quando fui deixada de lado. Mais tarde, mamãe me puxou de canto. Ellen, eu te devo um pedido de desculpas enorme. Eu estava tão focada em proteger a Judith do estresse que fiz de você a vilã por se importar. Você não estava criando drama, estava prevenindo. E nós te punimos por estar certa. Papai foi ainda mais direto. Eu estava errado. Você não atrai o caos. Você o evita. Me desculpe por termos feito você se sentir como se sua ajuda não fosse bem-vinda. O resultado foi interessante. Judith me pagou os $3.000 combinados, mais $1.000 extras por ser uma irmã incrível. E tem contado para todos como salvei o casamento dela antes e depois do desastre. Mas as mudanças mais marcantes foram sutis e duradouras. Judith passou a pedir minha opinião sobre decisões importantes, ao invés de simplesmente descartar o que eu dizia. Quando ela e Bradley estavam procurando uma casa, me pediu ajuda para analisar relatórios de inspeção e pesquisar os bairros. Você é tão boa em identificar problemas antes que eles virem desastres, disse ela com gratidão, e não mais com ressentimento. Meus pais também mudaram sua postura. Papai começou a pedir minha opinião em decisões familiares, reconhecendo que meu jeito detalhista é uma força, e não um defeito. Mamãe parou de usar termos como dramática ou cria confusão e começou a me apresentar aos amigos como sua filha talentosa em organização e planejamento. A mudança na dinâmica familiar foi notável. Por anos, me senti o bode expiatório da família intensa, a preocupada demais, a exagerada. Agora, sou vista como a solucionadora de problemas, aquela a quem recorrem quando querem que as coisas realmente deem certo. Bradley me mandou uma mensagem longa se desculpando. Disse que deveria ter me defendido quando Judith foi injusta. E admitiu que não fazia ideia da quantidade de trabalho envolvida em coordenar um casamento, até tentar consertar tudo sozinho no sábado. Achava que planejar um casamento era só escolher flores e mandar convites, escreveu ele. Eu não fazia ideia de como funciona a parte de fornecedores, cronograma, ou planejamento de emergência. O que você fez nos bastidores foi incrível. Mas, de todas as reações, uma das mais gratificantes veio da minha tia Carol. No começo, ela ficou do lado dos meus pais, achando que eu estava me metendo demais. Depois que soube da história completa, me ligou. Eu achei que você fosse uma maníaca por controle, ela admitiu. Mas, Ellen, agora eu entendo. Você não queria controle. Você queria que tudo desse certo. Eu não percebia que estava evitando um desastre completo, mas agora muita gente percebeu. Vários amigos da família começaram a me procurar pedindo ajuda para coordenar seus próprios eventos. A notícia se espalhou sobre o meu trabalho nos bastidores. Estou até considerando abrir um negócio paralelo.
O mais curioso foi ver como a narrativa sobre o casamento mudou no nosso círculo social. No começo, muita gente achava que eu tinha desistido do casamento da Judite por inveja ou rancor. Agora, a história que contam é que eu salvei o dia 2 vezes. Primeiro, evitando o desastre inicial. Depois, organizando a celebração do dia seguinte. Minha prima Raquel, que tinha feito aquele comentário sobre dinâmicas familiares tóxicas, me mandou uma longa mensagem pedindo desculpas. Eu entendi tudo errado, escreveu. Achei que você estava sendo exagerada com o planejamento, mas na verdade você estava segurando tudo enquanto levava a culpa por se importar demais. Ver meu esforço finalmente reconhecido foi maravilhoso. Mas o melhor mesmo foi ser, pela primeira vez em muitos anos, vista com clareza pela minha família. Minhas contribuições não foram minimizadas, foram valorizadas. A melhor parte é que Judite e eu agora estamos mais próximas do que nunca. Ela finalmente me enxerga como alguém competente e cuidadosa, não como controladora ou dramática. E também aprendeu a se posicionar melhor. 1 ano atrás, ela jamais teria feito aquele discurso me reconhecendo. A mudança no nosso relacionamento foi profunda. Agora trocamos mensagens com frequência, não só em momentos de crise. Judite pede minha opinião sobre tudo, desde decisões profissionais até decoração da casa. No mês passado, ela até foi comigo a um show que eu queria ver, algo que nunca teria feito antes, quando ainda me via como a irmã certinha. Mais importante ainda, ela começou a retribuir meus esforços para manter nosso vínculo. Ela lembra dos meus prazos no trabalho, pergunta como estou quando estou estressada, e me inclui nas atividades com os amigos dela, em vez de me tratar como um peso. Pela primeira vez, sinto que ela realmente gosta da minha companhia, não apenas me tolera. Meus pais também estão se esforçando para nos tratar de forma mais igualitária e parar de descartar minhas preocupações como se fossem só drama. Ainda é um trabalho em andamento, mas é progresso. Minha mãe tem refletido bastante sobre seu papel na dinâmica familiar. Ela me disse recentemente: eu achava que manter a paz era evitar conflitos, mas na verdade eu só estava silenciando quem estava tentando evitar problemas. O pedido de desculpas do meu pai foi mais direto, mas igualmente significativo. Ele passou a me consultar sobre decisões importantes da família e começou a me apresentar para os colegas como minha filha, a que resolve os problemas, em vez de fazer piadas sobre a minha personalidade tipo A. O desastre do casamento ensinou uma lição importante: prevenir problemas não é a mesma coisa que criá-los. E às vezes, a pessoa que chamam de dramática é justamente a que está tentando evitar o drama real. Se eu faria tudo de novo? Talvez. Provavelmente, eu deveria ter sido mais clara sobre estar removendo meus planos B quando fui excluída, em vez de deixar que descobrissem da forma mais difícil. Mas, para ser honesta, depois de anos sendo rejeitada e desvalorizada, teve algo profundamente satisfatório em deixar que vivenciassem o que acontece quando a rainha do drama não está por perto para impedir o caos. Essa experiência me ensinou lições valiosas sobre limites e sobre exigir reconhecimento. Eu costumava aceitar ser diminuída porque achava que era isso que pessoas boas faziam pela família. Agora eu entendo que ajudar quem não valoriza seus esforços só perpetua o abuso. Também aprendi a ser mais direta com minhas expectativas. Em vez de fazer tudo nos bastidores esperando gratidão, agora estabeleço acordos claros sobre crédito e pagamento. Isso melhorou todos os meus relacionamentos, não só com minha família. O casamento da Judite está indo bem. Eles aprenderam muito sobre gestão de crises e sobre a importância de ter planos B. E a Judite agora reconhece e me ajuda imediatamente, em vez de tomar crédito e me excluir. Quanto a mim, aprendi que às vezes é preciso deixar as pessoas sofrerem as consequências para que possam valorizar seus esforços. E que não tem nada de errado em retirar sua ajuda quando alguém te trata mal. Você não precisa continuar salvando quem não quer ser salvo. Ah, e o fim de semana no spa? Foi maravilhoso. Inclusive, estou planejando outro para o mês que vem e a Judite já perguntou se pode ir comigo. Desta vez, ela vai pagar. Atualização. Muito obrigada por todos os comentários de apoio. Algumas pessoas perguntaram sobre como consegui cancelar os contratos com os fornecedores. A chave foi que a Kelly nunca tinha garantido a maioria dos fornecedores corretamente. Ela pegou o dinheiro da Judite, mas não pagou os depósitos necessários e não assinou contratos vinculativos. Quando eu assumi,
tive que remarcar tudo usando meu nome e meu crédito, só assim consegui fazer o evento acontecer. Então, quando cancelei, só estava retirando minhas próprias reservas à rede de segurança que eu tinha montado para Judite. Ah, e para quem perguntou, sim, estou seriamente considerando abrir um negócio de planejamento de eventos. Esses últimos meses me mostraram que sou ótima com fornecedores, logística e prevenção de crises. E agora tenho vários depoimentos sinceros de pessoas que reconhecem que fui eu quem salvou os eventos delas. E sim, a Judite e eu estamos nos dando muito melhor agora. Ela tem feito um esforço real para ser uma irmã mais presente, e meus pais estão genuinamente tentando nos tratar de forma mais igualitária. Às vezes, é preciso um fracasso dramático para que as pessoas percebam o quanto estavam nos dando como certo. Obrigada mais uma vez por todo o apoio, Reddit. É bom saber que eu não estava louca por achar que minha família estava me tratando de forma injusta.